Bom, boa tarde a todos. Eu devo iniciar dizendo duas ou três coisas muito importantes, a meu ver. Primeiro, agradecer o convite para uma conferência, não é propriamente a conferência, mais uma palestra bastante honesta, porque eu fui convidado há um ano, praticamente, desde o outro evento, então eu prometi que eu faria algo novo e bom. Eu fiz algo novo para trazer, mas não sei se é tão bom assim. Mas preparei um texto que pode virar um capítulo. Então, se eu for ler todo, eu acho que eu vou pedir um pouco da paciência de vocês, neste fim de tarde. E agradecer o convite feito pela Rosana, pelos colegas, os organizadores do evento. E também dizer da satisfação de estar aqui na UFMS, que é também a minha casa. Eu iniciei a minha carreira aqui, e como já foi dito, há algum tempo, e fiquei aqui também por muitos anos. Tendo em vista que é o FGD, onde eu atuo hoje, também como bolsista do CNPq, Produtividade e Pesquisa. A UFGD é a mais jovem instituição federal, uma das mais jovens do Estado, se não do país. E a pós-graduação da UFGD também é mais nova em relação à que nós criamos aqui na UFMS. Como eu tive tempo para me preparar, não quer dizer que eu vou passar nesse exame não, né? Que é falar para vocês nesta tarde. Mas o título do evento que vocês estão propondo, realizando, é contradição na literatura latino-americana com foco no Centro-Oeste. Então, eu corri ao encontro dessa proposta e o título da minha fala foi batizado assim, originariamente, sobre uma linha de pesquisa, literatura e estudos regionais, que não tem muita pretensão, o que é um título modesto, como modestas são as coisas que nós devemos tratar dentro dessa linha ainda em desenvolvimento e que parece ter vida longa. Acho que é uma linha que ainda está em consolidação, apesar do seu forte construto, de sua proposta já bem assentada, desde que criamos o mestrado aqui na UFMS. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, a constituição da literatura e dos estudos regionais, pensando na nossa região, um pouco no Centro-Oeste e, sobretudo, no Mato Grosso do Sul. Então, dito isso, eu peço permissão para ler o texto e depois me coloco à disposição para trazer alguns outros elementos que certamente não foram contemplados ainda no meu texto, mas que poderão vir a enriquecer o trabalho no final. Eu batizei assim, à guisa de introdução, fiz uma apresentação e o propósito do trabalho que eu anunciei assim: constitui um fator de previsibilidade que um projeto de pesquisa, todos nós temos um projeto de pesquisa docente, esteja em estrita correlação com a linha de pesquisa que o incorpora, com as descrições e objetivos de um e de outro concretamente delineados, e nessa afinidade ainda integralizem a proposta nuclear de uma área de concentração, onde se aglutinariam outros projetos paralelamente. Desse ângulo, este trabalho propõe a verificação do nosso projeto, que se intitula Regionalismos Culturais, Contatos e Relações entre Literaturas de Fronteiras, cadastrado na pós-graduação, particularmente nos aspectos de produtividade em função da região de inserção do programa, o aspecto regional, e ainda de vertentes dos estudos regionais, em que a própria história da literatura, eu estou usando entre aspas, a história da literatura do Estado de Mato Grosso do Sul, seja problematizada enquanto um corpus característico e em contraface com outras literaturas regionais brasileiras. A discussão é, naturalmente, provocativa.
Em que medida se pode falar de uma literatura regional sul-mato-grossense? E ainda, sobre a existência de uma história da literatura sul-mato-grossense. São questões que corresponderiam à demanda de nossa produção de conhecimento enquanto pesquisador permanente do programa e do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos Literários e Culturais, em atividade na linha já sublinhada, que é a de literatura e estudos regionais, culturais e interculturais. Quer dizer, a criação dos programas de pós-graduação, a criação dessas linhas e das áreas, pelo menos no nosso estado, como deve ser em outras regiões, uma ou outra linha deve se voltar para questões e para projetos do seu entorno que justifiquem a existência desses programas nessas regiões. Nos próximos subitens, poremos em perspectiva um cenário acerca do que aqui se anuncia desde o título do trabalho. O objetivo principal é o de registrar facetas específicas da linha de pesquisa, bem como a identificação de fontes, focos ou plataformas de estudos que, no nosso entender, não só ainda suscitam o interesse de investigadores da área, como também sinalizam para tantos outros projetos de pesquisa, amplificando dessa forma um campo de estudos com significativa trajetória e representativa produção desde a criação da linha de pesquisa e do próprio programa de pós-graduação em letras em nosso estado. Aí, quando eu digo isso, eu estou pensando no programa que nós criamos, originariamente na UFMS, que começou em Três Lagoas, depois aqui em Campo Grande e depois em Dourados. E inicio propriamente o texto, o corpo do trabalho, com o subitem Literatura e Estudos Regionais em um contexto de fronteiras. Item para o qual eu desenhei o seguinte cenário. Tendo como missão tornar-se um diferencial na educação, consolidando a inter-relação no processo de ensino e pesquisa, consubstanciada no desenvolvimento de pesquisas e projetos inseridos no contexto socioeconômico e cultural do Mato Grosso do Sul, a UFGD, que é a minha universidade atual, compromete-se diretamente com o desenvolvimento socialmente referenciado em toda a sua grande região de abrangência, e mais especificamente no estado de Mato Grosso do Sul, que estatisticamente apresenta um dos melhores índices de desenvolvimento humano da região centro-oeste e se encontra atualmente em intensivo processo de constituição das diversificadas formações discursivas tradutoras do gerenciamento, do ethos e da vida como sustentáculos do povo sul-mato-grossense. O Mato Grosso do Sul tem ampliado a sua vocação natural para o empreendedorismo em todos os aspectos socioeconômicos e culturais, contribuindo significativamente como uma unidade da federação, pois agrega representativas condições oriundas particularmente da sua divisão do antigo Mato Grosso. Assim, desde o surgimento da nova unidade federativa, um grande fluxo populacional, vindo principalmente da região sul do Brasil, mas também de outras regiões, fez-se acompanhar igualmente de um grande fluxo econômico, que no caso da região da Grande Dourados, em particular, impôs-se como condição sine qua non do adensamento demográfico e sua movimentação no imperativo de crescimento em todos os setores, seja como polo da indústria sucroalcooleira, da implementação da soja, da criação de gado vacum, da saúde, em especial da educação básica até o ensino de terceiro grau. Nesse contexto, e a partir da criação da UFGD, e a criação da UFGD já é um signo, é um sinal, né, desse contexto de enunciação, a cidade de Dourados tornou-se referência como importante cidade universitária ao lado de outras do país. De fato, o IDH desse estado continua atingindo um dos números mais elevados da região e do país, em particular na cidade de Dourados, caracterizada como a região da Grande Dourados. Tanto o IDH oficial como matérias de distinguidos órgãos de comunicação que tratam desse aspecto confirmam a cidade e sua região como um destino para o trabalho, o estudo de qualidade e ampliação de fronteiras em um matizado esquadro de crescimento, constituição de bens e valores, que tem elevado o locus urbano e rural como um todo em um dos mais atrativos lugares para se viver, produzir e usufruir de bens e serviços, ainda sem o agravamento dos conhecidos dilemas das metrópoles do país. Isso se soma às políticas de governo que têm investido no enfrentamento de polos como o da Grande Dourados, o Ministério da Integração fomentando projetos em cidades gêmeas, onde as linhas de fronteira, seca ou fluvial, demandam um forte potencial de integração econômica e cultural. Há que se sublinhar a existência concreta dos 7 municípios de nosso estado, que são definidos como cidades gêmeas, bem como o alcance geopolítico desse fato.
Uma recente portaria do Ministério da Integração Nacional estabelece o conceito, os critérios adotados e a lista relativos ao assunto das cidades gêmeas. Essa portaria, 2013, é do dia 19 de julho de 2016, portanto, muito recente. A atribuição e caracterização do status de cidades gêmeas a 7 cidades do nosso estado, integrando a relação dentre as 29 de todas as cidades brasileiras. No nosso estado são Bela Vista, Coronel Sapucaia, Corumbá, Porto Murtinho, Paranhos, Mundo Novo e Ponta Porã. Isto constitui fato que não deve ser menosprezado. Para além do que o fato já representa per si, a definição conceitual de cidades gêmeas, com seus critérios de classificação, se justificaria, segundo aquela portaria, em razão das crescentes demandas pelos municípios de políticas públicas específicas para essas cidades e pela importância para a integração fronteiriça e sul-americana. Daí releva a leitura do texto legal no aspecto da caracterização e ou definição dessas cidades e espaços. São considerados cidades gêmeas os municípios cortados pela linha de fronteira, seja essa seca ou fluvial, articulada ou não por obra de infraestrutura, que apresentem grande potencial de integração econômica e cultural, podendo ou não apresentar uma conurbação ou semiconurbação com uma localidade do país vizinho, assim como manifestações condensadas dos problemas característicos da fronteira, que aí adquirem maior densidade, com efeitos diretos sobre o desenvolvimento regional e a cidadania. Eu estou citando diretamente da portaria do dia 19 de julho. De certo que o Estado do Mato Grosso do Sul, e nisso a Grande Dourados está implicada e comprometida, compõe formidáveis corporas de pesquisa em linguagens, dada a ostensiva constituição do bilinguajamento próprio deste locus fronteiriço, integrando-se aos 16 mil quilômetros de faixa de fronteira que abrange 11 estados da federação, portanto 27% do território brasileiro. Não à toa, a proposta de pós-graduação em letras, ali na UFGB, implantada e já consolidada, assume frontalmente sua particular vocação para os estudos e pesquisas, hoje claramente pautadas pelos estudos de área, tanto das práticas literárias e culturais, quanto da linguística e transculturalidade, enfatizando seu foco na problematização derivada da noção de fronteira, lugar por excelência do iberismo cultural, no qual os povos fronteiriços refletem demanda de um estilo fronteiriço, resultando no locus epistêmico, segundo o qual o mundo de fronteira reclama necessariamente um estilo fronteiriço. E ontem vocês tiveram a presença do Douglas Diegues aqui, que é não só a metáfora, mas é a metonímia, ou o corpo vivo da fronteira, no campo da literatura e da cultura. Ninguém mais radical do que o Douglas Diegues. Com efeito, é de se observar na figura do mapa que circunscreve as 5 sub-regiões do centro-sul do estado, representadas pela da Grande Dourados, que por sua condição geofísica liga-se à cidade de Bela Vista, do lado brasileiro, e Bela Vista, do lado paraguaio, e a de Ponta Porã, com a de Pedro Juan Cavaleiro, do lado paraguaio, cuja história e cultura brotam de um chão fertilizado, transmutado, tanto na copiosa produção e manifestação artística, literária e cultural, quanto nas práticas de bilinguismo, fruto do entrecruzamento histórico e cultural, resultando no espesso caldo cultural que aí se estabeleceu após a Grande Guerra com o Paraguai. A partir desse locus de enunciação, advêm sendas e veredas ressignificadoras de uma das nossas 5 regiões, a região da fronteira, também denominada Caminhos da Fronteira, que ao lado da região sudoeste caracterizam-se, respectivamente, enquanto limites com o Paraguai e a Bolívia, além de a primeira integrar-se a uma das sub-regiões da Grande Dourados, onde se situa não só nosso foco de intervenção, mas principalmente registra-se aí ramificada incidência intercultural, em se tratando de amplíssimo espaço de fronteira, que é caracterizada, portanto, pelos atrativos de um contexto histórico ligado à Guerra da Tríplice Aliança. Essa região é constitutiva de um lugar, espaço geofísico fortemente vincado por interseções e conexões, expandindo-se em ressignificações outras em torno do tópico fronteira. Diante disso, exemplos como o do conhecido músico da região, Almir Sater, autor de Sonhos Guaranis, em que o próprio título condensa a metáfora do sujeito e seu lugar sintomático de pertencimento de quem vive à margem, ao dizer no verso da música, ao revelar que eu vim da fronteira onde o Brasil foi Paraguai. Ou como na poesia do poeta brasiguaio Douglas Diegues,
cuja elaboração formal e conteudística dá-se como limiar linguístico que opera num portunhol selvagem, glorificador das línguas portuguesa e espanhola, enfim do castelhano e dos mitos da língua guarani, numa clara evocação das nossas raízes guaraníticas. Ainda, o intenso repertório do grupo Sarandi Pantaneiro, que apoiando-se em nossa imensa cultura indígena, demonstra consciência da amplitude cultural que extrapola nossos limites geográficos, estendendo suas atividades e repertório para a região do Chaco, com danças da Bolívia e do Paraguai, numa clara demonstração do retrato multifacetado dessa cultura rica e variada. Nisso tudo, destaca-se, dentre outros, o fato da cidade de Dourados desenvolver a Semana dos Povos Indígenas, o multifacetado painel sobre sustentabilidade, organização e direitos dos povos indígenas, inclusive com palestras enfocando a cultura, a saúde e a educação indígenas em espaço da Escola Municipal Pengatuí Marangatu, dentro da aldeia Jaguapiru, onde, deve-se frisar, estão aldeados moradores das 3 aldeias, Jaguapiru, Ororó e Panambizinho, no entorno da cidade, em cuja escola registram-se alguns projetos institucionais. Ao tomar o poema Genocídio, do escritor Emanuel Marinho, de minha cidade, é possível demonstrar a estrita ligação entre a obra do escritor e o macrotexto cultural dessa região, particularmente ao se evocar a questão indígena na região, com as relações sociais conflituosas, a cada dia mais acirradas, coincidindo com o lançamento do filme Terra Vermelha, do italiano Marco Bex. Com a segunda maior população indígena do Brasil, de mais de 70 mil cidadãos, Mato Grosso do Sul abriga as etnias Aticum, Terena, Nhandeva, Kaiowá, Caduel, Quinicnaua, Guató, Alfaié e Cambá. Portanto, como se salienta, a partir do centro-sul do estado, a região da Grande Dourados configura uma rede de inter-relações nas produções simbólicas e suas representações interculturais. Ao selecionar esse espaço como central para o eixo da nossa iniciação e da descrição das áreas e das linhas que constituem a proposta da pós-graduação, 2 assertivas delimitam o nosso lugar ou locus da nossa enunciação. O primeiro refere-se à região mesma, que é de planície, circunscrita como limítrofe com o Paraguai, no sul do Mato Grosso do Sul, com um raio de 37 municípios, correspondente a 15,6% do território e a 41,52% da população do estado, quase 50%. Segundo, em contiguidade, porque realiza-se sob a faixa de fronteira internacional com a Bolívia e o Paraguai. Este percurso nos permite indicar o amplo quadro cultural que se pode delinear na região sul do estado de Mato Grosso, especialmente na região da Grande Dourados, que se mostra como significativo campo de produtividade, desde os estudos culturais regionais aos estudos interculturais. Em relação aos estudos regionais, destaca-se a rica produção em literatura e as artes plásticas, enfim, toda essa região fronteiriça, Ponta Porã, Almoreira, Carapó, Amambai, Coronel Sapucaia, povoada por imigrantes de toda parte, também foi no passado foco de projetos colonizadores que redundaram numa efervescência cultural ligada, por exemplo, à cultura da erva mate e à companhia mate laranjeira. Já em relação aos estudos interculturais, avolumam-se projetos e propostas voltados ao mapeamento das questões culturais inerentes aos países fronteiriços no Cone Sul, integrando o Paraguai e a Bolívia, e desta forma repensando-se parâmetros de natureza geográfica, histórico-política ou sociológica. Enfim, Mato Grosso do Sul compreende variado e matizado espectro histórico-cultural, seja por sua ligação com 2 países latino-americanos, seja ainda pela presença de uma cultura migratória externa, como a síria, turca, libanesa, portuguesa, japonesa, italiana, e interna, nordestina, mineira, gaúcha, paranaense, paulista, além da cultura indígena e de outros fatores que resultam num processo de sucessivas interações e oposições no tempo e espaço. Dizendo de outra forma, através da mobilidade geográfica dos lugares fronteiriços, restou-nos verificar que a produção literária e cultural da região tende a se revelar na medida em que busca garantir um locus de substantivação para a sua própria discursivização, o que não contradiz seu próprio gesto inquiridor acerca da natureza do lugar de onde se fala, mormente quando se aposta com a complexidade das ideias de lugar,
região ou zona, mais plenas de deslindes quando na voragem da globalização cultural. Daí a natural persistência, hoje em dia, na permanência do local. Pois, se a periferia não qualifica nem desqualifica a nossa produção cultural, fundamentalmente ela situa o locus da nossa enunciação, segundo nos lembra Hugo Ascugar em Planeta Sem Boca. Tudo isso vem ao encontro, derivando da formulação máxima do próprio Douglas Dietrich, ao descrever os sentidos múltiplos dos vocábulos fronteiriços: portunhal selvagem, crítica selvagem, crítica fronteiriça, de particular produtividade no discurso crítico contemporâneo no subcontinente. A partir daí, devemos observar o fato de que uma representativa bibliografia, resultado do nosso projeto Empreendidas. Assim, cabe destacar, dentre outros, os nossos trabalhos intitulados Regionalismo e Literatura Sul-Mato-Grossense da Fronteira Brasil-Paraguai, Viventes dos Pantanais e Cerrados, Fronteiras do Local, Conceito de Regionalismo nas Literaturas da América Latina, bem como o trabalho seminal do professor Mário César Silva Leite, da Universidade do Mato Grosso, intitulado Acesso Global, Linhas Locais, Globalização, Regionalismos e Identidades no Interior do Brasil, publicado num livro que organizamos que se intitula Cânone e Anticânone, a Hegemonia da Diferença. Olha aí, Ismael, você está sendo contemplado aqui com a questão do cânone. Já está nesse livro nosso. A reflexão a partir deste locus específico justifica-se por um processo de formação cultural particular que, temperado por outros processos culturais diversificados, oferece-se hoje como um rio caudaloso a reunir o próprio e o alheio, num produtivo universo cultural, de interculturalidade, constitutivo de um receptáculo para os estudos regionais, culturais e interculturais. Interessa-nos repercutir a ideia de práticas literárias e culturais compartilhadas e originárias de um chão cultural local, particular e próprio, circunscrito na confluência histórico-geográfica da macro-região de fronteira, Chão do Apa, remarcando a representação de alguns elementos literários, linguísticos ou culturais que, grosso modo, conlevam elementos para uma geocrítica, derivando em reflexões em torno das questões de zonas, espaços regionais, que impõem níveis de reflexão acerca de região, fronteiras, zonas fronteiriças, periferia, etc., segundo o argumento do teórico francês Daniel Ribajot, em livro de 2011, ao avançar, reconhecendo realidades geoculturais, dentre as quais as literaturas regionais levam, inclusive, ao reconhecimento da vocação internacional de uma região, de uma cidade. Talvez a nossa região do Pantanal tenha, como missão ou como vocação, um reconhecimento por ser um espaço, dentre outros espaços, talvez desérticos, espaços vazios pelo globo, que começam a chamar a atenção por suas especificidades. Busca-se, assim, sistematizar um espaço fronteiriço cujo delineamento traduziria a vinculação daquelas práticas com o contexto sociocultural que as propiciou, mediante o estabelecimento de um solo ou chão cultural particular, ou dizendo de outra forma, como lugar, locus de enunciação das diversas formações discursivas compondo os LOF de investigação. Eu estou aqui querendo pensar num dos livros do Manuel de Barros, que eu não citei, mas que é o roteiro para uma excursão poética no Pantanal, o livro de pré-coisas, que acho que é um livro signo, um livro simbólico dessa reflexão. Tanto é assim que vários textos, de natureza literária ou não, podem ser lidos segundo o construto de referência desses topos. Com efeito, a pesquisadora Arlinda Dossa, com propriedade, já observou que é importante em Mato Grosso do Sul reconhecer suas características históricas, culturais, resultantes de sua proximidade com o Paraguai e a Bolívia, dos países latino-americanos que fazem fronteira com Mato Grosso do Sul. De fato, enquanto escrevemos, estamos em tal e qual lugar no mundo, e a partir dele enunciamos. E é desse lugar, portanto, que escrevo, inclusive como leitor e tendo por testemunhos escritores sul-mato-grossenses. Daí sublinhar-se que podemos constatar o registro de uma discursivização própria em torno da literatura produzida nessa região centro-sul do Mato Grosso do Sul, refletora de uma região de fronteira viva, lindeira com um país de cultura tradicional espanhola, como é o Paraguai. Uma cultura que se forma, portanto, à sombra da história local. Ali naquela estante nós podemos ver tantos títulos direcionados ou voltados para essa temática.
O que equivaleria também a reconhecer o poder cultural que o espaço geográfico da fronteira Brasil-Paraguai representa e que pode ser descrito e lido seguindo a mesma perspectiva da crítica do regionalismo, como um espaço que as obras descrevem, o tema que é retirado deste mesmo espaço em que as obras serão estudadas e reconhecidas. Dessa perspectiva, nosso enfoque verifica algumas figurações do elemento literário a partir do topos de um lugar específico, ainda que entendido como produtor de literatura regionalista, levando em conta a crítica dessa literatura, mas sem deixar de considerar que a abordagem de uma literatura batizada sob tal rótulo resulta, ainda hoje em dia, eivada de preconceitos que surgem frequentemente do desejo de separar e catalogar textos. Quando, em realidade, todo o esforço de compreensão deveria se voltar para a análise, o diálogo e funcionamento dos textos dentro de um contexto ou de uma série cultural nas quais se extrairia a condição para uma real apreciação dos textos, condição sempre nascedora e atravessada pela representatividade do diálogo e comércio alfandegário, que frequentemente embaralha o lugar de enunciação vinculado à ideia de fortuna crítica. É assim que, ao lado de outros agentes, o local e o marginal impõem-se hoje ao agente institucional, este ainda mostrando-se como derivado e enquanto comprometido com todos os seus meios legitimadores, quais sejam as editoras, os críticos, as revistas, os jornais, a televisão, o rádio, a publicidade direta, os prêmios literários e outros, como salientou Vladimir Krzinski em recente estudo sobre a condição e o lugar das diversas literaturas mundiais, comparando as literaturas comparadas. Por falar em prêmios literários, é oportuno lembrar o recente Prêmio Nobel de Literatura, né, dessa semana, que mais do que nunca está sendo comentado e chamando a atenção, né, do que na história dos demais prêmios Nobel de Literatura. Há pouco comemorou-se o centenário de Leodegária de Jesus, nascida a 8 de agosto de 1889. A primeira mulher a editar um livro de poesia no estado de Goiás, poetisa que publicou Coroa de Lírios em 1906. Disso extraem-se duas observações. A dificuldade do mercado editorial no interior do Brasil, pois o livro foi impresso em Campinas, pela Tupi, Vapor Livro Azul, e que a escritora deveria contar à época com a idade de 15 e 16 anos. Temos aí uma obra precoce, que seria lançada aos 17 anos de idade de sua autora. Isso tem razão com a observação do estudioso da literatura goiana, o professor Gilberto Mendonça Teles, ao registrar o grande movimento editorial que, depois de 1902, tomou conta do Estado e principalmente da cidade de Goiás. É ainda Gilberto Teles que lembra da criação do semanário A Rosa, por um grupo de senhoritas, incluindo então as estreantes poetisas Leodegária de Jesus e a nossa conhecida Cora Coralina, essa última então que ganharia ampla fortuna crítica até os dias de hoje. Acrescentemos a tais fatos, ou seja, a longeva produção literária no estado de Goiás, em região central interiorana ao centro-oeste brasileiro, este último aspecto que quero sublinhar, qual seja, a referência bibliográfica que estou consultando constitui-se de uma obra da historiografia literária, da história da literatura goiana, que se intitula Hidrografia Lírica de Goiás 1, que é da pesquisadora professora Darcy França de Norte. Nem seria preciso mencionar o trabalho enciclopédico do próprio Gilberto, que dentre tantos títulos, eu cito A Plumagem dos Nomes, Gilberto, 50 anos de literatura, e também dele, O Conto Brasileiro em Goiás. A partir daí, a nossa análise volta-se para a verificação desses dois aspectos anunciados, que eu quero discutir, que eu discuto nesse trabalho. De um lado, a constituição e o levantamento bibliográfico de títulos que já comporiam uma significativa lista de obras da história da literatura em nosso Estado, e por outro lado, também a constituição de representativos títulos da nossa produção literária, seja em romance ou poesia, que queremos confrontar em seus aspectos da materialidade e de um corpus de estudos regionais que chama a nossa atenção. Assim, tanto pela proposta de trabalho, como pela afinidade com a linha de pesquisa,
eu quero mencionar a variegada e copiosa produção literária que aqui se desenvolveu sob a matriz da ficção histórica. E eu vou explicar, então, essa vertente, que não é romance histórico e não é metaficção historiográfica, segundo a Linda Richard, né, da perspectiva dos estudos literários, né, da teoria, a matriz da ficção histórica, que aqui se desenvolveu como uma árvore frondosa, e nessa vertente, segundo a sua elaborada conceituação e caracterização, que foi feita de maneira muito consistente pela pesquisadora Marilene Weinhardt, em títulos como Ficção Histórica e Regionalismo, de 2004, e outros palimpsestos, Ficção e História, de 2011. Essa vertente, a da ficção histórica, constituindo-se numa das possibilidades e articulações entre ficção e história, caracterizaria uma prática da literatura comparada, demandando análises interdisciplinares e, sobretudo, de intertextualidade, ou seja, de outros palimpsestos, como demonstrou Marilene, principalmente pelo seu poder de interpretação, resultante de uma ressignificação em palavra de ordem na leitura de tais produções. Quer dizer, as produções nascidas sobre essa voragem, sobre essa vertente da ficção histórica, nem sendo ficção ou literatura por si só, nem sendo história também por si só, né? Mas conlevando uma hibridagem de gêneros ou de narrativas, narrativa histórica e narrativa ficcional, elas se pautam por uma ressignificação dos fatos, portanto, ou do mundo inventariado, portanto, da nossa própria história. E nós podemos pensar em obra, que eu já vou adiantar o título aí, como Selva Trágica, do Hernando Donato. Talvez possa já ir ilustrando essa discussão. Ressignificam a questão da erva mate, da exploração da erva mate na fronteira Brasil-Paraguai, neste caso. Retração da trajetória comparatista, elaborada por Marilena Weinhardt, ao investigar as relações entre narrativa literária e textos históricos, essa vertente de produção inaugura um processo crítico que a própria Marilena denomina de ficção crítica, apesar das já estabelecidas metaficção historiográfica e romance histórico. E ela diz o seguinte: no caso da ficção narrativa, que pode ser qualificada como literária, o caráter intertextual é específico, definindo a condição escrita no adjetivo. Daí interessar na reflexão da ensaísta o destaque ao regionalismo, uma vez que o poliedro da ficção histórica confrontaria com os discursos regionalistas, isto é, regionalismo entendido desde o reivindicatório até a defesa da tradição, passando pelo folclórico e pela disputa hegemônica. Nesse sentido, o processo seletivo com o qual a lembrança evoca e elabora o fato ficcional, segundo o prisma de selecionar, significa omitir, alterar, acrescentar. Selecionar, portanto, essa perspectiva crítica significa omitir, alterar, acrescentar. E aí, muitas vezes, o nosso equívoco, ao tomar obras dessa natureza como obras que relatam fatos históricos, né? Assim, grosso modo, são romances históricos, não são ainda romances históricos, né? Grosso modo, são romances ou são narrativas híbridas. Disso decorre que o relato histórico, a história, é visto como uma amálgama de passado e memória atravessados pela imaginação. Este terceiro elemento, a imaginação, constituiria da natureza palimpséstica da ficção histórica. Assim, ao responder à pergunta o que, por que e como lembrar, a autora explicita a função tanto dos textos sob a égide da ficção histórica, quanto ao papel e intervenção do autor-escritor, bem como do leitor. Porque o autor-escritor, se pensarmos aí do Hernando Donato, que me ocorre agora, né, ele escreve, ele pensa naquele momento. E nós, leitores, também lemos desse momento histórico. Então, diz o seguinte, a estudiosa: a concepção de tempo própria a cada época, a cada coletividade, determina os processos de seleção, encadeamento e valoração dos fatos identificados ou não como históricos. A seletividade da lembrança é ilustrada pelo modo de funcionamento da memória individual,
Não nos lembramos de um acontecimento passado, quer ou procuremos conscientemente na memória, quer nos lembremos espontaneamente dele, como se estivesse abrindo o nosso caminho do presente até o passado. A memória salta instantaneamente para um ponto desejado, então estabelece a data por associação. E também assim ela vai pontuando então a complementação da sua reflexão, dizendo o seguinte: se por um lado a existência de registros documentais é significativa dos modos de compreensão da época, de outro, a maneira de resgatá-los e o aproveitamento ficcional dizem sobre a época do escritor e dos leitores, suas procuras e inquietações, tanto no plano individual como no do coletivo. Logo, então, podemos dizer, não é descurado revisar que a leitura e interpretação de tais narrativas derivam da perspectiva da relação da lembrança, que exerce sua provocação, após todo esse intertextual, diretamente sobre o jogo da ficção, para o qual, nesse jogo, nada é gratuito ou casual, inclusive seus silêncios, diferenças e repetições. Às vezes nós ouvimos falar, mas aquele livro que relata tal e tal episódio é falho, aquele livro fala da Guerra do Paraguai, mas ele é falho nisso, nesse aspecto. Isso conta, não é? O silêncio, a diferença, a repetição, isso conta, isso é um signo. Não diz só o que diz. O que é silenciado, o que é escondido, o que é escamoteado, tem uma função legítima na narrativa ficcional. Enfim, o encontro da ficção histórica com o regionalismo atenderia ao afã desejoso do desejo de repetições frequentes, como na frase, a frase suplicante de todos nós que pede, conta de novo, indica que a história é importante para nós. E daí você conta de novo, conta outra vez, e alguém continua contando novamente sobre a Guerra do Paraguai, sobre a Guerra do Contestado, né? E assim por diante. A propósito dessas observações teórico-críticas, talvez o mais importante de tudo seja justamente evocar um rol de títulos que parecem responder ao estofo da nossa literatura sul-mato-grossense. Dentre essas obras, eu opero uma seleção para registrar aquelas que mais efetivamente, aquelas sobre as quais mais efetivamente me debrucei em leitura, constatando uma enunciação voltada para o que eu chamaria de etos da fronteira e da cultura do nosso Estado. Opero, portanto, um recorte em função das obras mais divulgadas e em função das reflexões que venho formulando. Assim, me pareceriam obras insuspeitadas dessa discussão, algumas que eu me permiti listar, que são as seguintes: Selva Trágica, de Hernando Donato, publicada em 1959. Chão Bruto, Tensão, Ritmo e Imagem, do Hernando Donato, também publicado em 1956. A Poeira da Jornada, de Demóstenes Martins, publicado em 1980. Silvino Jacques, O Último dos Bandoleiros, de Brigitte Bans, publicado em 2007. E Chão do Aba, também do Brigitte Bans, publicado em 2010. Cismório, O Gringo Bochincheiro e Bandido, de Hélio Cerejo, publicado em 1991. Ronda do Entardecer, de 1995, e Contos Crioulos, de 1998, entre outros textos de Hélio Cerejo. Morro Azul, Histórias Pantaneiras, de Aglai Trindade Nantes, publicado em 93. Camalotes e Guabirais, de Ulisses Serra, em 1989. Guerra entre Irmãos, poemas inspirados na Guerra do Paraguai, de Raquel Naveira, publicado em 93. E Onde Cantam as Serienas, de Otávio Gonçalves Gomes, em 1975. Enfim, há que se sublinhar, no cotejamento dessas obras listadas, que em sua grande maioria elas configuram um universo de discurso da ficção histórica, além de seu conteúdo mostrar uma frequentação do gênero crônica, e assim dificilmente serem caracterizadas como romance, o que repercute de forma particular nos textos de Hélio Cerejo, que muitas vezes, se parecendo com um mini-conto, no geral são de natureza de crônica e ou explorando um conteúdo cronístico. Quem conhece a obra do Hélio Cerejo vê que ali, várias obras dele tem textos assim de 10 linhas, né? Tarde sertaneja, ou 10 linhas, 8 linhas, são pequeninos textos, pequeninas tiras que você não pode nem batizar de conto. Se você chamar aquilo de conto, você tem que chamar uma discussão teórica da teoria da literatura enorme sobre isso. Complicado. No qual
Neste caso, pode ser ilustrativo o já citado livro do Cerejo, que é o Cismório, o Gringo Bochincheiro e Bandido, no qual o Cerejo reconta o relato já transcrito da crônica intitulada Deslealdade Cavalheiresca, que é do livro Mato Grosso de Outros Tempos, do Astúrio Monteiro de Lima. Isso eu descobri. Que a gente achava que o livrinho dele, quase 50 páginas, era uma novela, que era um conto. E, na verdade, é um recontar de um episódio que já está alhures no tempo, no passado, então que é uma crônica de outra crônica. Na sequência, eu quero destacar uma produção relevante e que, às vezes, me parece pouco visível, talvez em face da sua restrita circulação, porém carente de análise e avaliações, sobretudo em função do seu pioneirismo e ineditismo no conjunto de nossa produção artístico-literária. Quero me referir a alguns arquivos ou acervos, espólios, como o que é constituído pela vasta biblioteca do imortal acadêmico José Pereira Lins, hoje resguardado no espaço Coleção José Pereira Lins, da Biblioteca Central do FGV, da escritora maracajuense Eulina de Souza Ribeiro, que é objeto de pesquisa da doutora Sueli Aparecida de Souza Mendonça, da nossa artista plástica maior Lídia Baís, cujo acervo encontra-se na Morada dos Baís, e também foi destacado objeto de estudos por parte dos professores Paulo Rigotti e Alda Couto. E ainda alguns dos mais significativos volumes da história da nossa literatura, que é fato, nós temos alguns volumes de história da literatura do Mato Grosso do Sul, da arte e da cultura de Mato Grosso do Sul, tais como Antologia Dimensional de Poetas Três Lagoenses, é um livro bem denso, da professora e acadêmica Flora Tomé, que foi publicado em 1979. Mato Grosso de Outros Tempos, que é de Astúrio Monteiro de Lima, publicado pela Soma Editora São Paulo em 1979. Manifestações Literárias em Dourados, que é das professoras Thelma Louro e Áurea Rita, publicado pela Presença Editorial do Rio de Janeiro em 1985. História da Literatura Sul-Mato-Grossense, José Couto Vieira Pontes, publicado pela editora do escritor São Paulo em 1981. Cultura e Arte Mato Grosso do Sul, da professora Glorinha, publicado pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul em 2006. Memória da Cultura e da Educação em Mato Grosso do Sul, Histórias de Vida, também da professora Glorinha, pela editora da UFMS em 1990. A Literatura Sul-Mato-Grossense na Ótica de seus escritores, de autoria das professoras Glorinha e Albana Xavier, foi publicado em 2011. A Antologia de Textos da Literatura Sul-Mato-Grossense, das professoras Glorinha, Albana Xavier e Maria Adélia Legazo, foi publicado em 2013. E Arte, Literatura e Cultura em Mato Grosso do Sul, por uma conceituação da identidade local, foi de nossa coautoria, foi de Edgar Nolasco e Marcos Bessa, publicado em 2011. O livro Entre Textos, Crítica Comparada em Literaturas de Fronteiras, de nossa autoria, publicado em 2012. E também Fronteiras do Local, Roteiro para uma Leitura Crítica do Regional Sul-Mato-Grossense, de nossa autoria, publicado em 2008. E ainda Ciclos de Literatura Comparada, uma organização que realizamos e foi publicado no ano de 2000. E por último, o livro Vozes da Literatura, organização de Fábio Pellegrini, em 2014. E aí eu já me aproximo das considerações finais. Retomando a proposta deste trabalho, voltamos às linhas de força que o justificaram em função da criação da linha de pesquisa em literatura e estudos regionais, culturais e interculturais, que depois norteou não só a nossa produtividade de pesquisa no programa de mestrado da UFMS, propriamente dito, como também manteve-se dentre das duas linhas da área de literatura do programa. Inicialmente, a justificativa da proposta do programa, redigimos duas laudas sobre a linha de pesquisa. E consta em registro que no dia 24 de fevereiro de 1997, o COEP da UFMS, reconhecendo a relevância do projeto para a universidade e para o Estado, aprovou a criação do nosso programa, condicionando a sua implantação à autorização da CAPES, ou seja, de um mestrado em letras, com as duas áreas de concentração, que à época era Linguística e Teoria Literária, que é o programa que está em Três Lagoas. Também consta que durante o período de um ano, o corpo docente do programa esteve ocupado na revisão e adequação da proposta, recebendo sucessivas visitas da CAPES.
e que ainda no dia 20 de outubro de 1999, eu mesmo encaminhei à coordenação um disquete. Eu fiquei feliz de encontrar um disquete e de poder escrever aqui ainda disquete, que acho que a gente não estava nem sabendo mais o que é disquete, né? Eu trabalhei num disquete contendo a descrição dessa linha, sobre a qual procurei esboçar um cenário deste trabalho. Essas reflexões traduzem, então, a proposta nuclear do nosso projeto de pesquisa, que é Regionalismos Culturais, Contatos e Relações entre Literaturas de Fronteira, contemplado com bolsa de produtividade de pesquisa CNPq, e que tem, entre outros objetivos, o de discutir conceitos críticos acerca de regiões ou micro-regiões culturais no Cone Sul. Nesse contexto, lembraríamos de Assis Chateaubriand em uma carta que ele publicou em O Jornal, de 13 de julho de 1941, onde relata um discurso que Assis Chateaubriand fez como aclamado para dizer algumas palavras aqui em Campanário. Campanário está ligado à sede da Companhia Mate Laranjeira, né? Informa ser a cidade de Campanário a metrópole sertaneja. Campanário representa a cidade-sede, em plena selva, à época da estação da erva mate. E o missivista continua o seu relato dizendo: esta cidade, dentro da selva bruta, é um elan de generosidade e de patriotismo. Registra ainda a grande movimentação de pessoas em Campanário, a vida participativa de jovens e professores num grupo escolar de grande prestígio. Concluindo a sua carta com a seguinte observação: não falta colorido nem romanesco a história deste empreendimento. E nós poderíamos, então, aqui, anunciar algumas conclusões, dizendo que Assis Chateaubriand acertou. Não faltou colorido nem o elemento romanesco à história dos herbais. Obrigado, eu termino assim.